A todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para a formação de professores do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física de semicondutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos e, por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, tal modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bem, na aula de hoje, continuamos ainda na aula 1, em sua parte B, vamos continuar falando da equação de Schrödinger, né, e apresentar algumas deduções relativas ao formalismo de Schrödinger. Tá? Vamos recapitular aqui um pouco o que a gente havia apresentado na aula anterior, né? Basicamente a equação de Schrödinger, poderia ser diferente. Aqui recapitulamos também a função de onda, né? Na aula anterior demos uma interpretação, a partir da interpretação de Born, para o significado da função de onda, né? Ela carrega a informação, toda a informação, na verdade, do sistema físico, né? E a principal interpretação sobre ela é relativa à distribuição de probabilidades, de tal modo que quando se toma o módulo ao quadrado dessa função, o módulo ao quadrado corresponde ao produto dela pelo seu transposto conjugado, seu complexo conjugado, né? Para quem não sabe, tomar o complexo conjugado de uma função corresponde a trocar os sinais de todas as variáveis complexas dessa expressão, não é? Neste caso, por exemplo, com essa função, nós tomamos aqui temos exponencial de mais i kx menos ômega t, o complexo conjugado vai ser exponencial de menos i kx de ômega t multiplicado também pelo complexo conjugado da constante. O complexo conjugado muitas vezes é simbolizado com esse símbolo de star, ou um asterisco, uma estrela, enfim. Né? Quando a gente está falando de transposto conjugado, vai aparecer um dagger, uma cruzinha, tá? Que aí envolve também o caráter matricial, é tomar o transposto e também fazer a conjugação, né? Então, aqui não é só o complexo conjugado, porque a gente não está falando de matrizes nem nada, tá? Então, a função de onda, se eu tomo esse produto dela pelo próprio complexo conjugado, eu vou ter um módulo ao quadrado. O módulo ao quadrado vai dar indicação de uma distribuição de probabilidades. Mas outras coisas podem ser calculadas com a função de onda. Como eu disse, ela carrega todas as informações do sistema físico. Não é? Então essa é uma das grandes propriedades, essa é uma das propriedades interessantes desse tratamento da mecânica quântica, né, para um sistema físico. E, para não dizer exclusivamente das propriedades físicas, mas também da facilidade em relacionar a matemática, que advém das soluções da equação de Schrödinger, com as propriedades físicas, não é? Então nós tínhamos chegados nessa forma final da equação de Schrödinger na última aula, uma equação postulada pelo Schrödinger a partir de uma estratégia que ele teve para obtê-la, né, para identificá-la em relação ao que se conhece de um sistema físico. E a partir de agora nós vamos trabalhar mais em cima dessa equação, nessa aula, ok? Primeira coisa, vamos verificar como é que ficaria expressa essa equação na ocasião em que podemos desacoplar, né? Então, olhando aqui um pouco, diferentemente de uma solução de partícula livre, como esta expressa aqui nos dois primeiros quadros, né, de exponencial de mais ou menos i kx de menos ômega t,
vamos imaginar situações um pouquinho mais gerais, onde podemos desacoplar, sempre que podemos desacoplar a parte temporal da parte espacial. Agora a coordenada de espaço simbolizada pela letra R, pelo vetor R, que contém as coordenadas x, y e z, né, em eixos cartesianos. Mas também depois vamos trabalhar com elas em coordenadas polares, mas no momento nos limitamos às coordenadas cartesianas, né? Então, estamos aqui utilizando o vetor R para simbolizar a posição. É importante lembrar que na solução anterior, ela era desse tipo, ela também pode, essa exponencial pode ser desacoplada em um produto, né? Exponencial de mais ikx vezes exponencial de menos i ômega t, por exemplo. Então, ela cai dentro dessa notação aqui de desacoplamento entre componente espacial e componente temporal, né? Então, naturalmente, a derivada temporal ela vai ser aplicada somente na parte temporal, porque a parte espacial não é afetada por uma derivada temporal, e nesse caso, como a gente já deduziu semelhantemente na aula anterior, ao aplicar essa derivada na exponencial, cai o fator menos i ômega da derivada da exponencial, né? Fica a derivada de e elevado a menos i ômega t em relação ao tempo é igual a menos i ômega t exponencial de menos i ômega t, né? E a gente continua com esse processo. Se a gente substitui isso daí no lado esquerdo da equação de Schrödinger, né, que tem a derivada temporal, a gente vai igualar ao lado direito. O lado direito tem a derivada espacial, tem o Laplaciano, né? Só que no caso, eu ainda não apliquei, eu vou aplicar o Laplaciano só na parte espacial, porque a parte temporal não é afetada pelo Laplaciano. Então, eu deixo ela multiplicando aí, né? E, então, ao aplicar o Laplaciano em psi, ele só vai atuar em φ, né? Como está expresso na expressão por completo. Só que aí vocês podem notar que todas as exponenciais, né, elas estão agora representadas em azul, né? Com um pequeno ajuste aqui, ó. E aí eu posso cortá-las, né? Então, ao cortá-las, a minha expressão vai ficar um IH barra vezes menos I ômega, que vai dar um H barra vezes ômega, que é o meu E, né? Como está escrito aí embaixo. E ele aplica simplesmente em φ, né? E eu acabo então tendo uma equação que só depende das coordenadas espaciais, porque eu pude eliminar, pela aplicação do derivado temporal, a dependência temporal. Essa em vermelho é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? É uma equação para a qual várias estratégias de resolução em multivariáveis aí são utilizadas, né, para resolver. Nós resolvemos, né, nós conhecemos a solução, né, para uma partícula livre. Foi aquela que o Schrödinger utilizou para tentar elaborar o seu postulado, né? Para tentar postular a equação. Veja bem que agora nossa ideia é a seguinte: nós estamos imaginando que temos a equação de Schrödinger, partimos da equação de Schrödinger e queremos encontrar soluções para ela. Essas soluções naturalmente vão depender do potencial V de R. Naturalmente, se o potencial V de R for igual a zero, eu vou encontrar a mesma solução de partícula livre que o Schrödinger utilizou, que é essa daqui, né? Mas agora a ideia então é resolver a equação. Temos a equação, vamos ter vários potenciais, para cada potencial vamos resolver a equação, né? Então aqui a estratégia para resolvê-la é assumir que a função de onda não depende, ou melhor dizendo, ela pode ser desacoplada em uma parte que não depende do tempo, que é o φ de R, e a dependência no tempo, que é a exponencial de ômega-t. Tá? Então a gente vai sempre considerar que a dependência no tempo é exponencial de menos i ômega-t. Vai ser sempre menos i ômega-t?
Não, em pacotes de onda isso pode mudar, dependendo da configuração, você compõe soluções, isso pode mudar, mas a gente sabe que sempre que tiver um exponencial de menos i ômega t, ela vai satisfazer a equação de Schrödinger. Ela vai poder ser substituída na equação de Schrödinger, se aplicada a derivada temporal, dessa derivada temporal vai sair uma expressão que é h barra ômega, e da qual se constitui a energia, e eu posso recompor a equação na forma como está em vermelho, cortando fora as exponenciais, para daí ficar restrito apenas a encontrar o φ de R, né? Que é esse o objetivo então. Então essa estratégia de substituir essa solução psi de RT igual a φ de R exponencial de menos i ômega t, ela vai ser efetiva na medida em que eu vou poder agora recair em uma equação, em vermelho aí, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Naturalmente, se eu encontrar o φ de R, nem sempre é fácil, tem muitas soluções, mas nem sempre é fácil, depende do potencial. Se eu encontrar o φ de R, substituo lá em cima esse φ de R e vou ter a solução completa, que é o psi de RT. Né? Então essa estratégia sempre vai funcionar. Pelo menos até chegar à equação em vermelho aí. Resolver a equação em vermelho vai dar a completude da solução. Nem sempre vamos conseguir resolver. Mas é lógico que as pessoas, na verdade as soluções que a gente conhece são aquelas que muitas pessoas já resolveram aí ao longo dos tempos, não é? E são equações diferenciais que não são triviais de serem resolvidas, apesar de serem lineares, né? Mas a gente vai... a gente tem a possibilidade, então, de encontrar no φ de R, encontrar a solução geral dependente do tempo, como é aquela que aparece ali para uma função de onda. Né? Então vamos para o primeiro exemplo, que é o da partícula livre em uma dimensão. Né? Recapitulando, é aquela que a gente já conhece, né? Com potencial igual a zero. Aqui em uma dimensão, essa derivada parcial que aparece no Laplaciano, né, essa soma de derivadas parciais que vem do divergente, né, do nabla aplicado escalar no nabla, né, que dá esse Laplaciano, né, a gente ignora as coordenadas em y e em z, porque a gente está em uma única dimensão. E aí, naturalmente, o φ de R vai assumir um comportamento em uma dimensão. Né? E como eu já mencionei, mesmo se eu tivesse com o tempo, eu poderia fazer essa redução dimensional aí. O tempo não afeta em nada eu cortar x e y. Cortar não, né? Eu desconsiderar x e y não, y e z. Né? Eu desconsiderar y e z e tratar só de uma dimensão. Naturalmente, o que é uma derivada parcial se transforma numa derivada, ou passa a ser escrita, se transforma não, porque não é uma operação. Né? Ela passa a ser escrita como uma derivada simples, né? Segunda derivada sempre. Tá? Primeira derivada, segunda derivada. Né? Então, a minha equação de Schrödinger, independente do tempo, tem esse formatozinho aí, em vermelho, que é uma redução quando não temos o potencial, né? E aí com o Laplaciano na forma resumida em uma dimensão, ele vira simplesmente uma segunda derivada. Então a forma da equação é simplesmente essa daqui. Aí eu quero resolver essa equação. Eu sei que a gente já sabe a solução, mas vamos supor que não soubéssemos, né? E vamos supor que o Schrödinger chegou e postulou a equação. Ele falou... ele teve foi uma iluminação disso, a equação é essa, né? Ele não engendrou ela, não construiu, a equação é essa. Então agora eu vou resolver para o caso em que o potencial é igual a zero, né? Em uma dimensão. Então eu tenho que resolver esta equação. É uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, linear, né? Então não é mais uma equação diferencial parcial, é uma equação diferencial ordinária. Linear porque, de novo, o φ, certo? Não tem φ quadrado, não tem φ ao cubo, né? Só tem o φ linear, por isso ela é linear. Para simplificar a resolução, eu simplesmente identifico o meu k quadrado, né, o número de onda angular, com 2me sobre h cortado ao quadrado, que vem lá da relação entre energia
e energia cinética, né? Que era o P quadrado sobre 2m, se eu substituo o P por KH cortado, eu tenho aí a relação de K ao quadrado igual a 2m E sobre H cortado ao quadrado. Ou seja, consistente com a definição de Planck, consistente com a definição de de Broglie. Né? Então, só fazendo essa substituição ali na equação diferencial, eu posso reescrever a equação diferencial como na forma no retângulo preto aí, né? E se vocês olharem bem para essa equação diferencial, vocês vão reconhecer nela algo que já passou pela vida de vocês e que passa pela vida de vocês cotidianamente no curso de física, que é a equação do tipo oscilador harmônico, simples, né? Só que agora é um φ de x, não é um x de t, né? E também não é um ômega, é um k. Mas o formato matemático, né, a estrutura matemática é a mesma, é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear, né? Para qual vale o teorema de existência e unicidade, para qual, se eu conheço uma estratégia para resolver a solução, eu sempre vou encontrar a solução. Vocês já resolveram isso aí no curso de Física B, no curso de Física Clássica, de Mecânica Clássica, e enfim, é uma coisa comum a todos aí, né? E as soluções são do tipo harmônicas, né? Se eu resolver, ou a solução vai ser uma combinação de senos e cossenos, ou uma combinação de exponenciais de mais ikx e menos ikx, que também podem ser reescritas em uma outra forma de função harmônica, né? Como um cosseno de kx mais uma fase, por exemplo. Mas são essas as formas das soluções, né? Que obedecem também o princípio da superposição, né? Então, naturalmente, quando eu pego essa solução, preferencialmente agora na forma exponencial, como está expressa aí na segunda linha vermelha, né? E volto com ela lá na definição do meu psi de x, né? Tal modo que o φ de x multiplicava e elevado a menos i ômega t, eu posso tomar ou uma ou outra exponencial, né? Uma exponencial com mais i ou exponencial com menos i, né? E combinar multiplicando com o meu e elevado a menos i ômega t, né? Então, num caso, eu vou ter aqui um alfa exponencial de menos i ômega t menos kx, que quer dizer o quê? Que eu tenho uma onda que se propaga para a direita. Ou outro caso, se eu tiver o meu exponencial de menos i ômega t mais kx, percebe que eu troco o sinal do k? Trocar o sinal do k quer dizer o quê? Trocar o sinal do momento. Trocar o sinal do momento quer dizer que a onda que estava indo para a direita agora está indo para a esquerda. Então, ambas são soluções. Uma função de onda representando uma partícula que vai para a direita, uma função de onda representando uma partícula que vai para a esquerda, né? Fica fácil desenvolver essa interpretação em termos de momento, né? Se a gente analisa o operador da derivada espacial, né? O que acontece? Nessas equaçõezinhas que eu coloco aqui, antes de fazer uns comentários sobre a função de onda, percebam que se eu aplicar menos i derivada em x de psi de x para uma solução daquele tipo, ó, menos i del x da exponencial de ikx menos ômega t, a hora que eu aplico a derivada cai um ik, né? E ao cair o ik, que multiplica o menos i, sobra apenas o k. E o k, a gente lembra, tem aquela relação de k quadrado igual a 2m sobre h cortado ao quadrado, que advém da relação de de Broglie, com P igual a h cortado vezes k, e da relação de energia cinética, né? Então, o k ele é passível de ser interpretado como em uma correspondência com o P. De que forma? Olha, se eu apliquei a derivada aí na equação em azul e obtive o k, se eu multiplicar por h cortado lá no começo e no final, o que acontece? Eu tiro um menos i h cortado derivado em x igual a um kh cortado, mas o kh cortado é o próprio P. Então este operador, ele permite, da função de onda, a gente obter
o operador momento, né? Então, a função de onda, mesmo escrita em termos de posição e tempo, ela permite que se obtenha o operador momento, momento linear, né? E, então, essa é mais uma informação que a gente obtém da função de onda, né? É importante salientar nesse processo todo, né, que a função de onda, então, meu psi de x e t, para que ela seja consistente com a interpretação probabilística que a gente já mencionou na aula anterior, e com todos os postulados, né, que vão sendo colocados aos poucos, né, aqui para vocês, junto da equação de Schrödinger, ela tem que ter três características inexoráveis, né? Ela tem que ser finita, ela tem que ser unívoca, então não pode permitir uma dubiedade, e ela tem que ser contínua, né? Sobretudo, finita, sobretudo porque a integral tem que dar algo finito, então se ela for infinita, a gente vai ter problemas aí para descrever a distribuição de probabilidade, né? Unívoca é porque ela descreve um sistema físico, então ela não pode ter a descrição de dois sistemas físicos, né? E contínua, porque na eventualidade dela ter uma descontinuidade, ao derivá-la, né? Eu vou explicar isso mais adiante. Ao derivá-la, a derivada dá infinita. Consequentemente, a segunda derivada também é infinita. E se a segunda derivada é infinita, quando a gente recai novamente na equação, como essa aqui, por exemplo, uma segunda derivada infinita vai levar a própria função a ser infinita, que viola ali o primeiro predicado. Então, teremos problemas, certo? Então, percebo que aos poucos a função de onda ela vai ganhando uma robustez conceitual, né, que vai ser importante ao longo aí do desenvolvimento da teoria de Schrödinger, né? A gente pode começar a entender um pouco melhor essas propriedades analisando o que a gente pode construir com as funções de onda, né? Ainda, lembrando ainda que estamos no espectro aqui da partícula livre, né? Estamos resolvendo a equação de Schrödinger em uma dimensão para a partícula livre, ou seja, não tem a presença de potencial, né? Então, percebam que na solução que encontramos aqui, né, não aparece nenhum aspecto de quantização. Isso é muito importante, porque muitas vezes se fala da mecânica quântica, mecânica quântica, mecânica quântica, mas no fundo a gente está um passo atrás ainda, a gente está na mecânica ondulatória, né? Porque a quantização, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ela aparece somente na presença do potencial. Ah, mas a energia não está quantizada por meio dos pacotes de energia, né? Sim, não, sem dúvida, você tem ali a presença da constante Planck, né? Inclusive na composição da equação de Schrödinger, mas o caráter que se observa das soluções é um caráter ondulatório, sobretudo, né? Então, as semelhanças com a dinâmica de ondas, com a equação de ondas, e com as soluções tipo ondas, elas são prementes, elas são evidentes, elas são grande parte do que a gente está vendo ainda. A gente não entrou no espectro ainda da quantização propriamente, tá? Então, sendo uma equação de onda, vamos analisar aqui um fenômeno muito comum de quem já fez o curso de física ondulatória, né? Ou de física B, onde a gente estuda ondas, né? Que é o fenômeno do batimento. Será que tem algo semelhante ao batimento para uma função de onda? Eu não estou muito interessado no batimento, para falar a verdade, né? Mas eu vou usar o batimento para explicar uma propriedade que sim, eu estou muito interessado,
que é a dos pacotes de ondas, né? E que os pacotes de ondas é uma forma, digamos assim, uma forma de engenharia do caráter corpuscular. A gente parte das ondas e compõe as ondas de forma a dar um caráter de localização que vai se aparentar com o caráter de uma partícula. Não é propriamente uma partícula, mas, como o próprio nome diz, é um pacote de onda, né? Então vamos analisar aqui primeiramente o batimento. Bom, nessa figurinha aqui, ó, o batimento está ilustrado, né? Temos uma onda verde e uma onda vermelha, poderiam ser duas funções de onda, de partícula livre, e elas estão em superposição, né? Como elas têm a frequência um pouquinho diferente uma da outra e o comprimento de onda ligeiramente diferente também um do outro, o que acontece? Quando a gente promove a superposição, vocês vão lembrar lá do curso de física ondulatória que o caráter da onda resultante é o de um batimento, ou seja, é uma onda envelope, né, que tem uma frequência de batimento, né, e uma onda, e as ondas, resultado da superposição interna, que corresponde a comprimentos de onda e frequências médios, né? A onda envelope, os comprimentos de onda e as frequências são devido a essa ligeira diferença que existe entre, vamos dizer, o verde e o azul, em comprimento de onda e em frequência, né? Fisicamente, isso aí é muito fácil de detectar com ondas sonoras. É quando alguém, por exemplo, toca uma corda de um violão e toca simultaneamente um diapasão para detectar se há uma diferença de oscilação entre o som que vem do diapasão e o som da corda do violão, né? Quando as pessoas começam a ouvir aquele rom, 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 significa essa onda envelope. E o som de fundo é o próprio som da nota lá do diapasão, né? Quando esse rom, rom, rom desaparece, significa que as pequenas, ligeiras diferenças entre frequência e comprimento de onda foram eliminadas e você vai ter uma onda livre, uniforme, né? Esse é o batimento, né? Aqui é interessante notar assim, o batimento entre duas funções de onda ou duas ondas, né? E se eu botar 3? E se eu botar 4? O que vai acontecer, né? Sempre com frequências e comprimentos de onda um ligeiramente diferente do outro, né? Eu procurei fazer aqui uma superposição desse tipo para ver o que acontece nesse quadrinho ao lado. E se vocês notarem, o N, esse índice N, que está bem pequenininho aqui nesse quadrinho que eu montei, ele corresponde ao número de ondas que eu estou superpondo. Eu começo com 2 e vou aumentando, né? Ó, se vocês notarem, à medida em que eu vou aumentando, né, que eu começo... voltou aqui. Que eu começo aqui clicar, então, se você olhar para o eixo, né, elas formaram regiões isoladas, né, de picos bem separados, ó, bem separados uns dos outros, tá vendo? Ó? Chega até na escala 50. Então isso é decorrente do fato de eu ir superpondo uma onda com a outra, né? Então, nessa figura aqui, o que acontece? Aqui eu estou com 3 ou 4 ondas ou 5 ondas superpostas. Ela vai formando sempre uma região de grande localização permeada por regiões suprimidas devido à interferência destrutiva entre as ondas, né? Então o que acontece? A gente vai ter sempre, à medida em que a gente vai compondo com mais ondas, né? Aqui eu estou com 3 ondas, né? Eu estou aqui com 3 ondas. Eu vou sempre ter um caráter de localização mais acentuado, né? Aqui eu ponho mais ondas, ó, elas ficam bem separadas, né? E à medida que eu vou acrescentando, eu vou separando cada vez mais e caracterizando mais essas localizações, né? Isso é uma propriedade matemática daquelas exponenciais lá, né? Não tem nada demais ali, eu só tenho que combinar os coeficientes que multiplicam cada uma dessas soluções com frequências ligeiramente diferentes umas das outras, de forma a obter o desenho
mais interessante, né? Todo desenho desse tipo é possível ser obtido. Por quê? Porque essas soluções formam uma base completa de polinômio, desculpa, uma base completa de soluções ortogonais. Então é possível construir qualquer forma geométrica. Isso é conhecido como decomposição de Fourier, usar essas formas harmônicas para construir qualquer figura. O ponto é o seguinte, o ponto é que eu posso, mesmo que ligeiramente diferente, a frequência e o comprimento de onda de uma onda para outra, eu posso ir compondo, né, de modo sempre a aumentar ou diminuir, mas sempre numa direção crescente ou decrescente, ou nas duas direções, mas eu posso ir embora. Né? Eu começo com K, vamos dizer assim, com K igual a 1, vou para 1.01, 1.02, 1.03, chego em 2, 2.01, 2.02, 10, 20, e posso ir até infinito. Mesma coisa até menos infinito, entende? Sempre que o mais infinito é uma onda se propagando pela direita e o menos infinito é uma onda se propagando para a esquerda, né? Estou dizendo, a direção de positivo e negativo. Então posso ir fazendo essa superposição. Se essas diferenças ligeiras entre uma frequência e outra, um comprimento de onda e outra, sobretudo entre o número de onda e outro, tende a zero, elas passam a ser infinitesimais. E aí, a hora de compor essa soma, na verdade eu vou transformar tudo isso numa integral, né? E ao transformar isso numa integral, eu vou estar fazendo com que esses picos aqui, ó, esses bolinhos aqui, estão cada vez mais separados. Eles tendem a se separar até infinito. Então, na verdade, quando eles se separam a infinito, significa que um adjacente ao outro desapareceram e sobrou só um pico central, uma componente central. Essa componente central, esse bolinho de ondas, é um pacote de ondas. E ele vai estar bem localizado, né? Ele não vai estar espalhado como uma onda livre. Ele vai parecer muito mais como uma partícula, como, por exemplo, aquela simulação da bolinha que eu vou mostrar de novo. Tá? Ele vai parecer muito mais como uma partícula. Não é? Então, veja bem, nessa composição que vai de menos infinito a infinito, então perceba que eu não estou interessado no batimento, né? Eu só comecei com o batimento para entender. No final eu estou aí com um batimento de infinitas ondas, com frequências ligeiramente diferentes. Quando eu integro ali em K, eu estou pegando todos os valores de K que vão de menos infinito a infinito. Né? Então estou pegando todas os comprimentos de onda, todos os números de onda. E como a frequência, pela expressão que vocês veem aí ao alto, à direita, E igual a H cortado ômega, que é igual a H ao quadrado, K quadrado sobre 2M, a gente tira que o ômega depende de K quadrado. Né? Ele tem uma relação com K quadrado, ele não é independente. A forma como ele depende é porque a gente já está dando de ondas não relativísticas, né? De partículas não relativísticas, de funções de onda para soluções de Schrödinger, que é não relativístico. Mas em outras circunstâncias, o ômega de K, ele pode ter outra dependência em relação a K. Ele pode ser linear com o K, por exemplo. Estruturas tipo grafeno, o ômega é linear com K, é um ômega proporcional a K e não a K ao quadrado. Né? Isso depende do sistema físico. Ah, porque o grafeno é ultrarrelativístico? Não, é porque a relação de dispersão dele é diferente. Ele tem uma massa efetiva diferente, enfim, o elétron lá no grafeno e etc. E tal. Tá, mas isso não interessa agora. Mas vamos lá. Nessas circunstâncias, então eu posso compor essas inúmeras componentes e formar um bolinho de ondas, um pacote de ondas, que é escrito na forma da equação, essa equação aí em vermelho. Né? Só que se eu olhar bem para essa equação, eu posso isolar a parte do A de K, que é um coeficiente, né, que depende de K, ele é arbitrário, dependendo dele, eu vou ter a forma do bolinho. Né? Eu posso ter um bolinho quadrado, triangular, gaussiano, senoidal, do jeito que eu quiser. Depende do K, né? Vai depender do K. E são artimanhas matemáticas aí para construir esse troço aí, certo? Mas então, se eu olhar só para esse A de K multiplicado pelo I menos I ômega T, eu posso isolá-lo, né? E perceber, chamar isso aí de psitil de K e T. Percebe que ele não depende de X, né? A parte em X ficou para a direita aí. Então eu chamo ele de psitil K de T. E o que é que eu noto aí, né? Então, fazendo isso, eu tenho, na verdade, a transformada de Fourier, né? De psi de til K de T. Essa expressão para transformada de Fourier. Né? A transformada de Fourier fica evidente aqui. Ó. A transformada de Fourier da transformada de Fourier
é a própria transformada de Fourier. Né? Então, ó, eu posso pegar e fazer a transformada de Fourier do psi em vermelho agora. Né? Aí muda o sinal ali, mas eu faço a integral em x e não em k, como estava aqui, ó, faço a integral em x, e aí eu tiro o psitil de k. Então elas são equivalentes, olha, tem uma, vamos dizer assim, uma simetria de troca aí, né? Então é só de forma alegórica, vamos dizer assim. Mas é interessante eu ter essa relação entre a função de onda, que depende de x e t, e a sua correspondente no espaço de momento. Isso denota uma certa importância, né, da relação entre x e k, né, na teoria de Schrödinger. Isso é muito importante, né? É uma relação de reciprocidade, né, entre x e k. Por isso elas vão serem chamadas, na verdade, o x e p. Sempre que eu falar de k, eu estou falando do p, né, por causa da relação de de Broglie, né? H cortado k é igual a P. Então, sempre que eu estiver falando de um, estou falando de outro, né? De P e K. E, consequentemente, existe uma relação de reciprocidade entre X e K ou entre X e P, né? E nessas circunstâncias, né, é fácil notar também que agora voltando um pouquinho ao pacote de ondas, né, a expressão em vermelho aqui, é fácil notar que ela naturalmente é a solução de Schrödinger, porque toda dependência no tempo e na posição é do mesmo tipo que da onda livre. Eu só estou aqui embolando ela no pacote de ondas, né, por meio dessa integral. Mas se eu aplicar as derivadas em x e em t, igual eu faço lá na equação de Schrödinger para a onda livre, ela vai satisfazer, porque é a mesma exponencial. Então, matematicamente, ela vai satisfazer. Né? Então é isso que é um pacote de ondas, né? Essa superposição aí de infinitas ondas, né? Desculpa, infinitas ondas, uma infinita quantidade de ondas com frequências variando conforme a conveniência, né? E com o número de onda angular variando conforme a conveniência, né? De forma infinitesimal aí, né? Dentro dessa integral, ok? Agora, e esse A de K, então? Como é que eu escolho? Vamos fazer aqui um teste, né? Eu vou escolher esse A de K ser uma gaussiana, né? Isso aí é um exercício um pouquinho mais complicado, que foge um pouco aqui do nosso escopo, mas se eu escolho ele ser uma gaussiana, ele vai ter essa forma aí no retângulo preto. Aí eu jogo ele ali na minha expressão, né, para integral. Essa integral é uma integral típica gaussiana que você pode resolver. A parte em K, você pode completar quadrados e proceder com a resolução. Se você proceder com a resolução, você vai obter o psi de x de t que aparece ali embaixo. Né? Vocês podem observar que as dimensões são consistentes, né? No argumento da exponencial. Eu tenho um k menos k0 ao quadrado dividido por um ΔK. Esse ΔK é um parâmetro, tá? Não é o k menos k0, é um parâmetro. E dele eu obtenho uma expressão para psi de x, né? Essa função a de k, ela está mais ou menos plotada aí nesse gráfico, né? Na verdade não ela, mas é o módulo dela ao quadrado. Como ela é real, o módulo dela ao quadrado é simplesmente ela ao quadrado. Isso é uma função gaussiana que tem a altura igual ao valor de pico multiplicado pelo coeficiente, né? Ao quadrado, no caso então é a raiz de 2π vezes ΔK ao quadrado, é a altura dela, e a largura meia altura, ela é centrada em k0 e a largura meia altura é um ΔK. É uma gaussiana, né? É interessante notar que, para que haja consistência na teoria, né, a integral do módulo ao quadrado dela, assim como a gente faz com a função de onda, nesse quadrinho vermelho aí embaixo, ele também tem que ser igual a 1, porque ele também denota uma distribuição de probabilidade. Né? É como se a gente pensasse uma função de onda que depende do momento, tá? Em vez de depender da posição. Elas são equivalentes, só que uma trabalha no espaço de posição, a outra trabalha no espaço de momento. Né? Tanto que se eu plotar esse psi aqui, ó, agora ele também tem a mesma cara, né? Uma gaussiana. Ah, vai ser sempre assim, gaussiano e gaussiana? Não, é que para gaussiano o equivalente é uma gaussiana. Tá? Se eu botasse aí uma delta de Dirac, não ia ser uma delta de Dirac, ia ser uma função livre, uma onda plana. Se eu botasse aí um seno ao quadrado, não ia ser um seno ao quadrado, ia ser uma função quadrada. E assim vai, tá? Então, um seno amortecido dá uma função quadrada. Isso varia bastante, tá? Mas para gaussiana é interessante, porque tem essa reciprocidade também na forma estrito sensu, na forma analítica. Né, entre posição e momento. Então eu ponho uma gaussiana na posição, faço a transformada de Fourier, eu tiro uma gaussiana no momento.
E o contrário, pego o gaussiano no momento, faço a transformada de Fourier, tiro o gaussiano na posição. E assim vou, indo de um para o outro. Né? Ela é interessante, a gaussiana também, por causa dessa... assim, então, nas laterais dela vai a zero, ela vai ser uma coisa bem localizada, tanto no espaço de momento, como está aqui, como no espaço de posição, como está aqui. Só que o ΔK, a largura dela, não vai ser zero nunca. Assim como o ΔX não vai ser zero nunca. Né? Se o ΔK tender a zero, né, à medida que o ΔK tende a zero, o que vai acontecer? Vai acontecer que o ΔX ele vai automaticamente tender a infinito. Por quê? Porque é possível também, por manipulações, notar que essa gaussiana, essas duas, né, uma no momento e outra na posição, elas têm uma correspondência, que é uma relação entre o ΔX e o ΔK. Tá? É possível mostrar que existe uma correspondência. Um é proporcional ao inverso do outro. Quando um aumenta, o outro diminui. Isso aqui é um resultado que tem uma interpretação muito bonita aqui na mecânica quântica. A gente já vai falar dela. Tá? Mas primeiro notemos aqui a consistência, né? As integrais de menos infinito a infinito do AK ao quadrado da 1, assim como a integral de menos infinito a infinito de psi de x ao quadrado, a gente sabe que dá 1, que é a distribuição de probabilidade. Essas integrais, inclusive, correspondem às áreas embaixo das curvas. Né? Essas integrais, estamos plotando o a ao quadrado, a área embaixo da curva é a própria integral, que dá 1. E aqui também a área embaixo da curva dá 1. Né? Isso independe do ΔX e do ΔK. Eles vão manter essa relação entre eles, entretanto, a área embaixo da curva vai se manter igual a 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar o ΔX de t, né, você percebe que na hora que você faz essa conta, quando você joga o AK aqui nessa expressão em vermelho para integrar, né, naturalmente a resposta para o psi de x de t vai depender de t, né? E esse psi de x de t depende de t, de tal modo que o ΔX também depende de t. E o delta é fácil ver que o x0 de t é dado por fácil ver. Tem que fazer as contas, não é fácil. Tem que fazer as contas, tá? E são um pouquinho trabalhosas, mas são integrais gaussianas, são possíveis de ser feitas, né? Então a gente faz a conta e tira esse x de t e o ΔX de t. Ele tem uma característica, o ΔX de t, ele se alarga com o tempo, né? Ele vai ter mais ou menos essa característica. À medida que ele vai andando, ela vai se achatando e se alargando. Mas a área embaixo dela é sempre a mesma. A área embaixo dela, porque as probabilidades se conservam. Isso é uma característica fundamental da mecânica quântica. Senão você vai estar criando probabilidade ou destruindo probabilidade sem função. Então, quando você faz isso, é como se você estivesse criando partícula, destruindo partícula. Um processo correto. Então, como se estivesse criando alguma coisa do nada. Então, não, a área embaixo da curva é muito importante que ela se conserve. Não, que curva é essa? O psi ao quadrado, né? O psi de x ao quadrado. Então essa área tem que ser sempre igual a 1. Integral de psi de x ao quadrado em dx é sempre igual a 1. Isso não pode mudar. Né? Isso é uma característica, é um pilar, é mais um postulado dentro da definição da função de onda. Né? Então isso é muito importante. Tá? Porque, do contrário, ele está destruindo o significado físico da teoria. Né? A gente pode imaginar esse pacote de onda como esse alargamento em duas dimensões. Né? Imagina lá esse pacote vindo na nossa direção, ó, é uma gaussiana, né? Agora com uma simetria cilíndrica, e ela vai se alargando à medida que ela caminha. Né? Mas o volume embaixo dela, então vamos dizer assim, né? Vai ter que se manter, porque essa integral agora vai ser em x e y, né? Porque nós estamos falando aí de duas dimensões agora, né? Também ele vai se manter, porque os paradigmas da mecânica quântica têm que se manter. Então, a integral de psi ao quadrado em dx, ou em dx dy, ou em dv, ela tem sempre que ser igual a 1. Né, para que as probabilidades se conservem e o significado, a correspondência de onda-partícula se conserve. Né. Eu tenho um trabalho muito antigo no meu doutorado em que eu analisei vários perfis, não só o gaussiano de pacotes de ondas, sempre em uma dimensão. Isso é um trabalho que é fácil de entender, assim, precisa estudar um pouco, mas ele próprio, ele é autocontido,
mas tem lá uma descrição então de oscilação, é publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Quem tiver curiosidade, quiser perguntar, quiser olhar, pode olhar lá. Eu trabalho com vários perfis, não só o gaussiano, né, para estudar essa transformação de x para y, de x para p e de p para x, né? Ou seja, da posição para o momento e do momento para a posição, né? Pois bem, então guardemos aqui esta informação do ΔX0 e do ΔK e vemos que ele nada mais é do que uma expressão do princípio da incerteza, tá? Uma expressão do princípio da incerteza. Se a gente tem que o ΔX0 é igual a 1 sobre 2K, sobre 2 vezes ΔK, a gente passa o ΔK multiplicando e vê que ΔX0 vezes ΔK é igual a 1 meio. A gente multiplica por H cortado dos dois lados, o K vira P, né? KH cortado igual a P, então fica um ΔP. E o lado de lá fica o H cortado. Aí a gente lembra que o ΔX0 é aquele inicial, e que quando a onda vai andando, começa a se propagar, ele vai se alargando, né? Então ele é menor ou igual que um ΔXT, que é um ΔX. Se ele é menor ou igual que um ΔXT, né, quando eu troco o ΔX0 por um ΔX, que é maior que o ΔX0, a relação me dá um maior ou igual. Então a gente tira que ΔX vezes ΔP é maior ou igual a H cortado sobre 2. Aqui a gente está falando de pacotes de ondas, então a gente não está deduzindo também. Aqui a gente está postulando o princípio da incerteza, como fez o Werner Heisenberg, que é esse sujeito aí da foto, né, na década de 30, certo? Então a gente está postulando o princípio da incerteza e verificando que ele é adequado à distribuição de ondas gaussianas, né? Ao pacote de ondas gaussiano. A gente não está deduzindo, de fato, o princípio da incerteza, né? E a verdade, o Heisenberg postulou, mas um curso mais elaborado de mecânica quântica é possível, digamos, reconstruí-lo da equação de Schrödinger de forma geral, né? Dando interpretações estatísticas para o que a gente chama de valores associados aos operadores quânticos. Então, interpretações estatísticas para do tipo média, desvio padrão e etc. e tal. Então, a gente consegue tirar, se a gente entendesse ΔX e ΔP como desvios, raiz quadrada de desvios padrões, por exemplo, a gente pode dar uma interpretação estatística e deduzir isso da equação de Schrödinger. Mas, a estrito sensu, né, o que diz o princípio da incerteza? Ele diz que não podemos determinar a posição e o momento linear de uma partícula quântica com precisão arbitrária e medidas simultâneas, né? Ou seja, se eu tiver uma precisão de 100%, né, uma precisão infinita, o ΔX é zero. Quer dizer o quê? Que o ΔX é zero porque eu tenho certeza que a posição é um ponto. Então não tem um delta, não tem uma flutuação estatística ali na medida ou na própria existência da partícula, tá? Se o ΔX for zero. Mas se o ΔX for zero, a única forma do produto por ΔP ser maior ou igual a H cortado é se o ΔP for infinito. Porque zero vezes infinito é uma indeterminação. É a única forma possível. Porque se o ΔP for finito, uma constante, zero vezes constante dá zero. E zero não é maior ou igual que H cortado sobre 2. Lembra que o H cortado é 6,63 vezes 10 elevado à potência de menos 34. Ele é quase zero, mas ele não é zero. E aí que está a ironia do destino, aí que está a graça da teoria, né? Que se o H fosse zero e não quase zero, que é o caso dele, né? Ele é quase zero, mas não é zero. Se ele fosse quase zero, nada disso existiria. O problema, se ele fosse zero, nada disso existiria. O problema é que ele é quase zero. E aí é que surge essa situação. Se a partícula eu sei 100% que ela está na posição x0 ou x, o ΔP tem que ser infinito para satisfazer esse H que é quase zero, né?
Mesma coisa no momento. Se eu sei exatamente o momento da partícula, a velocidade vezes a massa dela, se eu sei exatamente com precisão de 100%, eu não vou saber a posição dela. Né? Então, quando eu sei exatamente o momento, a partícula está por todo, do menos infinito ao infinito. O que é isso? É uma onda livre, é uma onda plana, certo? É o exponencial de IKX menos ômega t. Né? Lembra que o IKX eu sei exatamente o momento, é K do KX, é K, o momento é aquele, K, pronto, acabou. Né? Então, naquele caso, ela está por tudo. Ela vai de menos infinito a infinito. Né? Então, essas coisas, de novo, a reciprocidade entre X e P, né? Sempre mediada pelo H cortado. Né? Então, de novo, essa reciprocidade. Né? Tudo que vale para P vale para X, tudo que vale para X vale para P. Né? Então existe essa correspondência entre X e P. Não é correspondência, é uma reciprocidade. Por isso são chamadas de variáveis canônicas recíprocas. Né? E, enfim, canônicas, isso vem lá da mecânica clássica, tá? Das transformações canônicas e tudo mais. O que quer dizer isso? Que se eu quiser trocar X e P por outra coisa, eu tenho que trocar por um outro par que também respeita as transformações que tem a mesma reciprocidade. Então tem que ser por meio de uma transformação canônica. Tá bem? Pois bem. Então tudo isso é inerente à mecânica quântica e advém do fato do H cortado, ou do H de Planck, ser ínfimo, né? Ser igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Mas isso não é zero, né? E não é nem mais nem menos do que isso. É esse valor, pronto, e acabou. Então é por isso que muitos dos efeitos da mecânica quântica são detectados em escalas em que essa variável H se torna mais evidente. Né? Nós vamos ver daqui a pouco outra propriedade inerente a essa reciprocidade entre posição e momento, tá bem? Mas o fundamental é que elas não podem ser medidas simultaneamente. O que quer dizer isso? É o princípio da incerteza, né? Se eu tenho uma medida exata, medir é dar a certeza daquele valor. Quando eu faço isso, eu destruo completamente o outro. Medir X, eu torno o P completamente impreciso. Medir P, eu torno o X completamente impreciso. Né? Então é bom a gente trabalhar com limites que respeitam esse. Eu sempre tenho uma incerteza na posição e uma incerteza no momento que se equilibram e satisfazem essa desigualdade. Né? Então isso é um princípio poderoso, mas que se eu adicionar conceitos estatísticos, né, de distribuições estatísticas, à equação de Schrödinger, eu consigo deduzi-lo a partir de propriedades de operadores e da equação de Schrödinger. Tá? Pois bem, então, conhecendo também o princípio da incerteza, voltamos aqui ao resumo dos postulados que nos guiam aqui por esses caminhos aqui das propriedades das funções de onda. Né? Então, toda partícula, ou em outra linguagem, todo estado quântico, possui uma função de onda associado a ele ou a ela. Né? Mas é fato, toda partícula é um estado quântico, então também vai ter ali uma função de onda associada a ela. Né? A forma e a evolução temporal desta função de onda é determinada ou completamente determinada pela equação de Schrödinger. Dada a função de onda, a densidade de probabilidade da partícula ser encontrada em um ponto x num dado instante de tempo t é dada por ρ de x de t, que é, de novo, o módulo ao quadrado da função de onda. A gente já explicou como é que calcula o módulo ao quadrado. Psi vezes psi conjugado. Né? Aqui eu só ilustro dois exemplos de situações onde um é mais concentrado na posição e o outro é mais concentrado no momento. Né? Então, na primeira linha, né, temos aqui o vermelho e o azul. O vermelho está bastante concentrado na distribuição de posição, né, como se fosse um pacote de ondas.
Aí, no caso do momento, o seu correspondente, que eu chamei aí de φ maiúsculo de P, ele vai estar mais distribuído, menos localizado. Se fosse o contrário, como lá embaixo, né, eu vou ter uma coisa localizada no momento e uma coisa distribuída na posição. Né? Notem aí na primeira linha, o ΔX é limitado e o ΔPx vai embora. Na segunda linha, o ΔPx é limitado e o ΔX vai embora. Sempre para manter o produto, né, dentro do que estabelece essa desigualdade dentro do retângulo ali, né, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Ok? Então isso tudo vai demonstrando que uma certa consistência entre função de onda e a equação de Schrödinger e os princípios que regem a mecânica quântica. Então até agora tratamos de dois, né? Equação de Schrödinger, princípio da incerteza. Mas em meio a eles tem outros princípios, né? O princípio da superposição, que na verdade é devido à linearidade de Schrödinger, né? Então é também um princípio, mas é aquela coisa de somar amplitudes de funções de onda para compor uma amplitude resultante, né? O outro princípio, esse das probabilidades, também acaba por ser dedutível, né? Na medida em que se eu tenho a função de onda, ela tem que obedecer lá que ela é finita, unívoca e contínua, né? E a integral dela vai ter que redundar em igual a 1. Se não der igual a 1, a gente escolhe uma constante, pelo menos que multiplique o psi, que é a chamada constante de normalização. E normalizar significa torná-la igual a 1, né? Então essa integral de menos sobre todo o espaço possível de soluções, aí no caso é menos infinito a infinito, porque o x pode ir de um lado para o outro quanto eu quiser, né? Ela vai dar igual a 1. Né? Se eu quiser encontrar a probabilidade de encontrar uma partícula não no ponto x, mas num intervalo entre A e B, eu integro a distribuição de probabilidade, né, entre A e B. Né? Isso vai dar a probabilidade de eu encontrar a partícula ou o estado quântico entre um valor A e um valor B. Né? Então isso se eu quisesse, por exemplo, no padrão de franjas de interferência do experimento de Young, encontrar ali onde vai estar o meu elétron, qual a probabilidade de estar o meu elétron entre, vamos dizer, menos 20 mais 20 centímetros, eu ia integrar a função de onda que eu tivesse entre menos 20 e 20 centímetros, né, por exemplo. Esse tipo de cálculo ele começa a estabelecer uma relação entre medidas, né, as probabilidades de eu encontrar uma certa medida, um certo valor, e o que a gente chama de observáveis. Né? Observáveis não quer dizer propriamente que eles vão ser medidos, mas sim quer dizer isso. Mas a ideia o termo observáveis quânticos tem mais a ver com o caráter de operador. Né? Então, são objetos que operam no espaço de Hilbert. Então a gente volta aqui para a álgebra linear, né? Espaços vetoriais, operadores e vetores. Então o espaço vetorial aqui é chamado espaço de Hilbert, né? E os vetores são os estados quânticos, né? Ou seja, as funções de onda são representações dos vetores, né? E essa integral de menos infinito a infinito que dá 1 mostra que é como se eu estivesse dizendo que o meu vetor ele está normalizado, que ele tem valor unitário. Né? Então é mais ou menos por aí a ideia da álgebra linear e a ideia de implantá-la na mecânica quântica é perfeitamente legítima. Né? O espaço é chamado espaço de Hilbert, ele tem essas suas propriedades, né? Relacionadas aos postulados, e ela permite, por exemplo, que caso eu queira medir o valor médio de x entre A e B, é só botar o x dentro da integral e integrar. Né? É como se eu tivesse o operador x operando no meu estado psi, e o resultado dessa operação é um valor calculado por essa integral de A até B. Né? Se eu quiser um valor para x quadrado, né, eu também faço o mesmo processo com x ao quadrado, faço a mesma conta.
né? E aí eu atribuo uma interpretação estatística para esse x quadrado e para esse x, um é o valor médio, outro é o valor quadrático médio, né? E aí eu calculo o desvio quadrático médio, né? Ou desvio padrão, que é essa raiz aí. E interpreto isso como mas sempre com o auxílio da estatística, tá? Os conceitos estatísticos, né? Não é um conceito puro de mecânica quântica do espaço de Hilbert. Eu estou introduzindo uma estatística aí, né? E eu obtenho esse ΔX. Eu posso lembrar que o momento, a gente já deduziu algumas transparências, ele pode ser obtido pela ação de uma derivada na posição, que é o que está no retângulo. Se vocês tiverem dúvida, voltem aí algumas transparências, que a gente já fez essa dedução. Então, na hora que eu estiver tratando com funções de x e quiser calcular algo de momento, eu não posso jogar o momento. O momento vai atuar em forma de momento naquelas representações de momento, lá dos pacotes de ondas, o meu psi tilde k, tá certo? Aqui, ele não pode atuar em psi, porque ele está no espaço de momento. Eu tenho que fazer a correspondência com o espaço de posição, que é essa dedução que já havíamos feito. Então podemos tomar essa representação e jogar aí na integral. Em vez de P, eu jogo a representação no espaço de posição. Só que eu tenho que fazer a conta, né? Tem que fazer a derivada aplicada em psi. Se eu sempre em forma de sanduíche, tá? É sempre em forma de sanduichando esse objeto. Por que é em forma de sanduíche? Por que eu não posso pôr à esquerda ou à direita? Porque isso é uma imposição do caráter de operação, da propriedade do espaço de Hilbert, a forma como um operador atua no estado quântico. Tá? Então, na hora de calcular um valor médio, eu tenho que fazer a operação em forma de sanduíche. Tá? Não é como é que eu vou dizer, melindre. Tá? Isso aí é necessário que seja dessa forma. Tá? A explicação um pouquinho melhor disso vai vir daqui a pouco, tá? É na próxima transparência, mas então tem que jogar ela no sanduíche. E aí, olha só, o p quadrado vão ser duas derivadas, né? O i h del x e h del x, que vai dar o menos h ao quadrado, del quadrado del x, del x2, né? Bom, e nesse caso, então, é possível constatar que o ΔP também é possível de ser calculado, né? Sempre com esse subsídio estatístico, tá bem? Se a gente pensar numa forma operacional, o que eu posso obter, né? Vamos aqui estabelecer uma condição, né? Que é a seguinte: naturalmente, todas essas colocações que eu estou fazendo para vocês são novidades, né? Nós estamos aqui trazendo então aspectos que na mecânica clássica nunca apareceram, que correspondem a uma mudança de paradigma, que ocorreu mais ou menos 100 anos, mas que para muitos de vocês está ocorrendo agora, né? Então é natural vocês sentirem um desconforto com a interpretação disso. Eu estou procurando aqui esmiuçar na medida do possível e na medida do tempo que a gente tem. Porque para entender bem isso daí, a gente precisa do curso de mecânica quântica, que é o Mecânica Quântica 1 e Mecânica Quântica 2, que é um curso de 6 horas por semana, né? Então, não é um processo trivial isso daí, né? E aqui a gente está só varrendo um cenário mais ou menos de forma superficial, tá? Então, para entender bem, você tem que fazer o curso ou estudar por conta, né? Mas é difícil estudar mecânica quântica por conta, tá? Porque não é pura e simplesmente saber matemática. É porque existe uma mudança de paradigma. E para a gente entender essa mudança, a gente precisa de subsídios. Então, um deles, que é muito importante, é da álgebra linear, que às vezes muitos de vocês estão seguindo esse curso e não fizeram. A álgebra linear é quando você estuda, né, os espaços vetoriais, as propriedades dos espaços vetoriais, né?
E as propriedades elementares, princípio de superposição, transformações de translação, de rotação, né? Como a definição de bases, né? O que é uma base de um espaço vetorial? Né? Ele é um conjunto de vetores que define todos os elementos desse espaço vetorial, não é? Então, o que é o espaço de Hilbert? É um conjunto, como ele é definido? É definido por um conjunto de estados quânticos que definem todos os outros estados quânticos, né? Acessíveis. Né? Então, o que acontece? Para eu descrever o espaço de Hilbert, eu preciso de um conjunto de vetores, através dos quais eu, por meio do princípio da superposição, eu posso construir, né, todos os demais vetores do espaço de Hilbert. Né? Então quem estudou espaços vetoriais em álgebra linear vai entender um pouco melhor isso do que eu estou falando. Quem não estudou álgebra linear e espaços vetoriais, talvez não entenda o que eu queira dizer. Né? Então, por exemplo, para tentar ilustrar, imagine o plano. Se você no plano pegar um vetor 0 e 1, sendo 0 pega um vetor com coordenada A e B, sendo a coordenada A na direção X e a coordenada B na direção Y. Né? Qualquer vetor do plano pode ser descrito como A e B, para quaisquer valores de A e B entre números reais, vamos dizer assim. Né? Então eu posso escrever A e B igual a A vezes 1 e 0, mais B vezes 0 e 1. Né? Esse vetorzinho aí. Justamente, qual que é a base, então, do meu espaço nesse caso? É o 1 e 0 e o 0 e 1. Com 1 e 0 e 0 e 1 e constantes, eu consigo descrever todo o plano. Né? Então, esse é um conceito de um espaço vetorial em duas dimensões. Né? A ideia é essa, com um certo conjunto definido, pode ser infinito, tá? de estados quânticos, muitas vezes esse conjunto é infinito. Tá? De estados quânticos, na maioria das vezes é infinito. Eu consigo, mas às vezes não, tá? Se for de spin, por exemplo, ele é bastante finito, né? Mas no caso de funções de variáveis contínuas, ele é infinito. Eu consigo descrever todos os meus estados. E aí, definido o espaço vetorial, eu vou definir as operações nesse espaço vetorial. E essas operações são regidas por simetrias. Né? Então não são operações quaisquer. Né? E essas simetrias vão dar o caráter e as propriedades desses operadores. Elas definem geralmente uma outra álgebra, que não é a álgebra linear. Tá certo? Essa vocês não aprendem na graduação. Muitas vezes é uma álgebra de operadores, que não se aprende na graduação. Né? Uma álgebra de Lie, por exemplo. Né? E a gente, com essas características, a gente define as ações dos operadores. E aqui, por que eu comecei a digredir sobre esse assunto? Porque é para mostrar para vocês que não é fácil mesmo, que não é trivial, e que também não vem do nada, né? Que essas coisas também não foram concebidas do dia para a noite, elas foram sendo elaboradas, axiomatizadas, interpretadas, reinterpretadas, melhoradas e etc. E tal, né? Então, levando em conta esse caráter de operação, né, de operadores, agora eu me proponho a calcular o valor médio não de x, né, não de p, como foi feito aqui ou como foi feito aqui, mas de x vezes p. Né? Jogo x vezes p no sanduíche ali, o x antes do p, tá? O p na forma operacional, né? No espaço de posição. E também faço a conta para P vezes X. Né? Só que, para a primeira linha, X vezes P, essa derivada só se aplica em psi. Agora, na segunda linha, o P vezes X, a derivada não só se aplica em psi, ela se aplica em X psi. Então daí vocês vão ver que não vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Não vai dar o mesmo resultado. E se eu aplicar a derivada, né, eu aplico a derivada do segundo vezes o primeiro, né, que é esse primeiro termo, mais a derivada do primeiro, que é o x, então fica um del x, vezes o segundo, que é essa segunda expressão em verde. Né? Então notem que a primeira expressão ela é equivalente àquela lá de cima. Né? O primeiro termo é o xp lá de cima. Né? Agora o segundo termo
ao aplicar, né, veja, em verde, olha só, o del x dá 1. Sobra 1 vezes menos IH cortado. Eu ponho menos IH cortado para fora. Né? Eu ponho menos IH cortado fora. E o que acontece? Né? Acontece o seguinte, ao pôr ele para fora, tudo que está em verde ali vira uma coisa que vocês já conhecem. Né? Vira o del x deu 1, o IH cortado menos ficou para fora, certo? E aí o que está em verde é a integral do módulo de psi, o psi conjugado vezes psi. Isso aí é a probabilidade, a integral dela dá 1. Né? Vocês já sabem disso. Ela dá 1. Então fica 1 vezes menos IH cortado. Aí eu faço um menos o outro. Quando eu faço um menos o outro, né, o XP cancela com o XP, né, e sobra só o IH cortado com o sinal trocado, um menos o outro. Né? Então XP médio menos PX médio não dá zero. Tá certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu medir P e depois medir X, é diferente de medir X e depois medir P. Justamente por quê? Por causa do princípio da incerteza. Ou melhor, por causa da natureza. Certo? A natureza é assim. Ela admite o princípio da incerteza. Se eu meço P, tenho uma informação precisa de P, eu destruo tudo de X. Se eu meço X, eu destruo tudo de P. Elas vale tanto para um quanto para o outro, vale a reciprocidade. Né? Mas elas não comutam. Né? O comutador entre X e P, né, que é o comutador? É comutador de A e B é AB menos BA. Né? Então elas não comutam. Né? Vocês podem pensar, puxa vida, mas que absurdo. Não, mas vocês aprenderam isso no terceiro colegial, no ensino médio, com matrizes. Vocês lembram lá de produtos de matrizes, que A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A. Pô, mas X e P não são matrizes. Não são matrizes, mas são operadores. E matrizes podem representar operadores. Então, essa propriedade da não comutabilidade, ela não é um absurdo. Vocês aprenderam isso com matriz. Né? Então, operadores não comutam muitas vezes. Depende da álgebra que eles seguem. Não a álgebra linear. A álgebra linear todos seguem aí no espaço de Hilbert. Tá? A álgebra vetorial todos seguem. Estou falando da álgebra dos operadores, que é um conceito também subjacente. Né? Insisto, são conceitos pesados, são conceitos densos. Né? Eles não aparecem aí do dia para a noite. Né? Mas existem. E eu estou aqui sendo honesto e dizendo para vocês. Eu não estou escondendo nada de vocês, né? Mas, logicamente, a compreensão completa disso passa por um curso de mecânica quântica, tá bom? Então, com isso fica claro que momento e posição, apesar de serem recíprocos, não comutam, né, entre si, ok? Enfim, e por último, né, dessas deduções, vamos fazer uma brincadeira com a equação de Schrödinger. Né? Vamos aqui pegar a equação de Schrödinger e multiplicar pela esquerda pelo psi conjugado. E depois vamos tomar o conjugado da equação de Schrödinger, que é a linha de baixo. Então toma o conjugado, o psi vira psi conjugado e o i, todo lugar que tiver i, troca de sinal. Tá? Foi isso que eu fiz. E aí multiplico por psi também pela esquerda. Tá? E aí faço um menos o outro. Né? Faço um menos o outro nessa conta aí. Né? Então, do lado esquerdo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter psi conjugado, del psi del t, mais, porque ficou menos com menos, né? Psi, del psi conjugado del t. Tudo isso multiplicado por mais IH cortado. Esse é o lado esquerdo. O lado direito, um menos o outro, ficou psi conjugado V psi e psi V psi conjugado. Tá certo? Como eu estou supondo que o V é real, né? Então não tomei conjugado dele nem nada. Essa relação para os V's, né? Como o V vai depender só da posição, na hora de calcular a integral, esse sentido operacional não é relevante. Ele é relevante sempre, mas na hora de efetuar a conta não muda nada. Então não importa se está o psi ou psi conjugado, em qual ordem que está. Então a parte em V vai dar zero matematicamente. Tá? A parte que está com os laplacianos, eu reescrevi aí. Tá?
eu simplesmente reescrevi. Então fiquei com essa primeira linha aí, né, em preto, essa primeira linha em preto. Para eu ir da primeira para a segunda linha, né, eu tenho que fazer uma operação matemática, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Primeiro eu vou notar a regra do produto do lado esquerdo. O que eu tenho, na verdade, é uma aplicação da regra do produto, né, em psi conjugado psi. O produto psi conjugado psi não tem problema trocar de ordem, né, como eu falei ali. Se vale com V, sem nada também vale. Então, psi conjugado psi não tem problema, então eu tenho a regra do produto, né? Então eu aplico aí do lado esquerdo a regra do produto, né? E do lado direito, nessa segunda linha preta, eu pego o meu Laplaciano, que é o divergente do nabla, e ponho para fora, né? Só que ao pôr para fora, ele atuaria nos psis que estão aí por fora também. Mas se vocês notarem, a hora que ele atuar, né, ele vai atuar como um gradiente em psi conjugado e como um gradiente em psi. Essa é uma conta aí que exige uma certa manipulação, mas essa contribuição é nula, então eu posso pôr para fora, tá? Eu posso pôr para fora esse gradiente, tá? Pronto. Então tenho essa segunda linha completa. Aí eu pego e jogo, eu corto o IH de cada lado, ou passo o IH dividindo, melhor dizendo, na última linha, né? O psi conjugado psi é o módulo de psi ao quadrado e eu passo o IH dividindo. Quando eu passo o IH dividindo, eu cancelo ali com o H cortado, passo o I para cima, troco de sinal, enfim, que eu sempre, para passar o I para cima, eu tenho que multiplicar por I em cima e embaixo, né? E ponho aí a constante para dentro, né? Então eu fico com uma expressão com essa forma aí sombreada no final, que está reescrita, aqui, né? Aí eu chamo tudo que está dentro do parênteses de EJ. E o meu psi ao quadrado eu já conheço, é a minha distribuição de probabilidade, né? Então essa equação ela tem a seguinte forma: del ρ del t mais divergente de J. Isso é uma equação de continuidade. Ela aparece lá no eletromagnetismo, não com função de onda, tá? Ela aparece em dinâmica de fluidos, né? Ela aparece em todo lugar que você tiver fluxo de alguma corrente de qualquer tipo de coisa. Corrente de massa, corrente de corrente elétrica, corrente de informação. No caso aqui é uma corrente de informação, né? E porque é uma corrente de função de onda, né? Então isso é uma equação de continuidade, né? Então a partir da equação de Schrödinger, né, fazendo essas manipulações, a gente também tira uma equação de continuidade, onde a gente define uma corrente de probabilidade, ou uma corrente de informação, né? A corrente de probabilidade, né? Em uma dimensão, a gente teria no lugar dos nablas as derivadas simples, né? É importante lembrar que eu usei aqui propriedades de gradiente, divergente, né? Compostos em funções compostas e tal, que não são triviais também, que tem que ser deduzidas lá do cálculo e tal, e que eu estou aqui privando vocês dessa dedução, vocês podem olhar nos livros, mas também não vou cobrar isso daí, só estou colocando por completeza, tá? E a corrente, ela traz uma informação importante, olha, del ρ del t mais divergente de J igual a zero. Quando a corrente descreve um processo que envolve uma solução estacionária, ou seja, quando a distribuição de probabilidade ela não muda no tempo, lembra do pacote de ondas, aquele que ia alargando? Aquilo ali não era estacionário, tá? Aquilo ali, como ele ia alargando no tempo, o meu ρ ia mudando no tempo. A integral é a área embaixo da curva que dá sempre 1, certo? Eu não estou falando da integral aqui, eu estou falando do integrando, que é o ρ que é igual a π ao quadrado. Esse cara ele pode variar, desde que a área não mude. Ele pode variar na forma. Então, se essa variação existir, ela não é estacionária, né? Essa distribuição. Mas quando ela é estacionária, ou seja, não é o caso daquele pacote de ondas que ia largando, aquela era não estacionária. Quando for estacionária,
né, o del Rho del T é zero, ele não muda, né, ele é estático. Nesse caso, eu não tenho divergente de J. Divergente de J também é zero. Quer dizer que todas as derivadas de J, né, divergente de J, o que é? Del Jx, del X, del J mais, del Jy, del Y mais, del Jz, del Z. Então, cada componente vai ser zero. Então, muito provavelmente o J é uma constante, de tal modo que as derivadas dele não dependem da posição. Né? Então, eu vou ter um J constante, porque o divergente de J é zero. Né? Então, eu tenho um J. Na verdade, não é rigoroso dizer que J é constante. Seria constante em uma dimensão. Aqui eu vou ter um J essencialmente ele é rotacional, né? Que o divergente de um rotacional ele é zero. Então a gente pode ter um J rotacional, né? Então enfim, pode acontecer isso também. Mas em uma dimensão ele é uma constante, tá? Em uma dimensão ele é uma constante. Então fica a informação designada aí, né? Pois bem, isso aqui vai ser importante, então a equação da continuidade, ela aparece em algumas resoluções de problemas de propagação de pacotes de onda e problemas de tunelamento, que a gente vai espalhamento de barreira unidimensional, que a gente vai ver na aula que vem, será a nossa aula número 2. Né? Com isso a gente encerra essa primeira aula, então é um conjunto A e B da aula número 1. Né? Então, foi uma aula um conjunto de aulas em que a gente deu uma introdução fast and furious, né, da equação de Schrödinger, como eu disse, bastante sintetizada, porque temos limitações. Consegui me aprofundar na medida do possível. Vocês terão ainda agora as atividades de resolução de exercícios, mas o foco não é tão profundo quanto eu apresentei. O foco no sentido aí, a gente vai resolver alguns probleminhas a partir da aula 2, né? Mas o foco é aquele conteúdo das referências número 1 e número 2 do nosso curso, tá? O Fundamentos de Física do Halliday e o Física Quântica do Iceberg, né? Então, eu apenas dei um panorama mais amplo, mais aprofundado, mas a exigência é mais elementar na prática dos exercícios. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima aula.